Olá, muito boa noite. Eu estou passando por aqui para trazer mais uma pequena palavra, uma semente de Deus para o seu coração. Hoje, dia 30 de dezembro, amanhã é o último dia do mês de dezembro. Logo, logo, nós estaremos entrando também, não só mudando de dia, mudando de mês, mas estaremos mudando de ano. Estaremos entrando em 2019. E temos grandes expectativas para este ano de 2019. Temos certeza que Deus estará nos abençoando de maneira poderosa, como Ele tem feito até aqui, conforme diz a palavra do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou e Ele com certeza continuará nos ajudando neste ano de 2019, porque sem Ele, a palavra fala que nada podemos fazer. Então somente Ele, na dependência dEle, na direção dEle, é que nós alcançamos a nossa vitória, as nossas bênçãos e conseguimos prosseguir, né? Como diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E é para este prêmio, né? Essa salvação eterna em Cristo é que nós seguimos e Ele é a nossa razão de viver. E eu trouxe uma palavra para o seu coração nesta noite. Eu quero falar nesta noite a respeito de bênçãos retidas. Nós iniciamos no dia 14 de novembro o nosso trabalho de oração e consagração diante do Senhor, onde nós profetizamos que até o dia 31 de dezembro Deus iria liberar uma bênção, uma grande bênção para nós. E eu sei que algumas pessoas entraram conosco neste propósito de oração, de estarmos orando até o dia 31 de dezembro para que Deus libere um grande milagre, um grande negócio em nossa vida. E já estamos finalizando esta campanha. Eu tenho grandes testemunhos para dar de coisas que Deus fez na minha vida durante esse período. Eu tenho certeza que algumas pessoas poderão também dar testemunho daquilo que Deus fez na vida delas, do dia 14 de novembro até hoje. E eu tenho certeza, convicção, que ainda nesse restinho de horas que nós temos, né? Um dia, praticamente 24 horas que nós temos para estarmos finalizando este mês, finalizando este ano de 2018, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus ainda pode liberar uma grande bênção, um grande milagre para você. Eu não sei se você alcançou o pedido, aquilo que você esteve pedindo durante estes dias, mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que me ouve neste momento, não desista. A última palavra continua sendo de Deus, né? A última palavra não é minha, a última palavra não é de pastor, a última palavra não é de marido, não é de esposa, de filhos, a última palavra não é do governo, a última palavra é de Deus. Quando finda os recursos na terra, o céu entra em nosso socorro. E por causa disso, Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de bênçãos retidas. Talvez você ainda não recebeu essa bênção, mas eu quero dizer para você que a sua bênção, ela já foi liberada. Deus, Ele já liberou a sua bênção. Talvez você ainda não tomou posse, talvez você ainda não pode contemplar a sua bênção diante dos seus olhos, ou até mesmo tocar na sua bênção, pegar na sua bênção, mas eu quero dizer para você que a sua bênção já foi liberada no poder do nome de Jesus Cristo. Por que eu tenho essa certeza? Porque a palavra de Deus, ela fala assim, que Deus, Ele já preparou tudo para nós, desde a fundação do mundo. Então, basta nós crermos, basta nós confiarmos, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê,
espera. Então, se há fé em seu coração, se você ainda acredita, Deus ainda pode fazer este grande milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração nesta noite. A palavra de Deus nos fala a respeito de um homem. Eu quero tomar a vida deste homem como exemplo aqui nesta noite. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito de um certo homem chamado Daniel. A Bíblia diz que Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, que Daniel, ele se colocou diante de Deus em pranto, em oração, durante 21 dias. A palavra de Deus fala que Daniel esteve orando e jejuando durante 21 dias. O coração de Daniel estava angustiado. Havia pranto, havia lágrimas, havia sofrimento, havia angústia no coração de Daniel, porque ele precisava de um milagre. Ele precisava que Deus fizesse um grande milagre, não só na vida dele. Daniel estava clamando por Jerusalém. Deus havia dado uma revelação para Daniel, mostrado para Daniel o período que Jerusalém ia passar, um período de tempos difíceis, um período de dificuldades, um período de guerras, um período hostil, onde as pessoas iriam sofrer, onde haveria lágrimas, haveria dor, haveria angústia. E Deus revela para Daniel essa situação que iria acontecer. E quando Daniel recebe essa revelação, a palavra de Deus fala no livro de Daniel, capítulo 10, que Daniel começou a chorar diante de Deus, começou a clamar e entrou em profunda consagração diante de Deus. Daniel colocou um propósito em seu coração de orar durante 21 dias, clamando a Deus, pedindo a Deus sabedoria para atravessar aquele momento difícil. Talvez Daniel pensava, eu preciso fortalecer as pessoas que estão ao meu lado para este grande problema, essa grande dificuldades que elas estarão passando. Então, Daniel sentiu ali nos seus ombros a responsabilidade de trazer a paz, de trazer tranquilidade, de trazer conforto para uma nação que iria sofrer grandemente. E a palavra de Deus fala que Daniel então decidiu orar e decidiu jejuar. E durante 21 dias, Daniel esteve orando, Daniel esteve jejuando. Nós também estamos nesse propósito. Iniciamos no dia de 14 de novembro este período de oração, não 21 dias, mas esse período de oração do dia 14 até o dia 31 de dezembro, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor por uma bênção, por um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a bênção que você precisa, mas eu sei de uma coisa, eu não sei qual que é o problema que você tem atravessado, qual que é a dificuldade que você tem atravessado, mas não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, porque você não deve dizer para Deus o tamanho do seu problema, mas você deve olhar para o seu problema e falar para Ele o tamanho do seu Deus. Então eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível, Ele é Jeová Sabaó, o Deus que nunca, a Bíblia diz, nunca perdeu uma batalha. E assim como Ele nunca perdeu uma batalha, nós também não. Porque o Senhor Jesus, Ele diz assim, que nós não vamos vencer. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que, às vezes, a bênção demora. Né? Não vou dizer demora, ela chega no horário certo. Nós é que temos a mania de achar que está demorando. Porque nós queremos as coisas prontas no abrir e fechar de olhos. E muitas vezes a bênção ela tem o seu tempo determinado para acontecer. Porque lá no livro de Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas, para todos os propósitos que estão aqui debaixo dos céus. Todos os propósitos há tempo. Há tempo de casar, há tempo de namorar, há tempo de passear, há tempo de se divertir, há tempo de orar, há tempo de jejuar, há tempo para todas as coisas. E há tempo também para tomarmos posse das nossas bênçãos. Só que, às vezes, a bênção já foi liberada, como é o caso de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 10,
o que nós encontramos a palavra de Deus dizendo, nos afirmando? Que Daniel entra em jejum, em oração durante 21 dias. E ele começa a orar e a clamar por Jerusalém. Só que, durante os 21 dias que Daniel estava orando, a bênção não aconteceu. O milagre que Daniel estava buscando não aconteceu, não veio. Por que eu sei que não veio? Porque no livro de Daniel, capítulo 10, a palavra de Deus fala que Daniel estava no 24º dia, ou seja, já havia passado o período de oração e de jejum, os 21 dias, e ele estava no 24º dia. Onde que Daniel estava? Daniel estava às margens do rio Tigre. E ali Daniel estava juntamente com algumas pessoas. A Bíblia não menciona quem são essas pessoas, mas Daniel estava ali às margens do rio Tigre, no dia 24. E o que acontece? A Bíblia diz que de repente aparece diante de Daniel um anjo. Ou seja, Deus envia um anjo para falar com Daniel. E quem era este anjo? Daniel capítulo 9, versículo 21, fala quem era esse anjo. Ele era nada mais e nada menos do que Gabriel. Gabriel, ele aparece para Daniel ali às margens do rio Tigre. E quando Daniel chega diante, e quando o anjo chega diante de Daniel, a visão que Daniel tem ali faz com que Daniel, ele desfaleça, faz com que Daniel caia de joelhos nas areias daquela praia do rio Tigre. Ele cai ali diante daquele anjo. Tamanha era a glória daquele anjo. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos mostra o perfil daquele anjo. Como era esse anjo? Está aí no livro de Daniel, capítulo 10. Os vestidos dele era vestido de linho puro. Os lombos de Gabriel, o anjo, estavam cingidos com ouro fino de ufaz. O corpo dele como berilo. O rosto de Gabriel é como se fosse um relâmpago de tanta luz. Os olhos daquele anjo eram como tochas de fogo. Os braços e os pés daquele anjo era como um brilho de bronze polido. Que visão maravilhosa! E a Bíblia diz que a voz que saía de suas palavras era como uma voz de uma grande multidão. Imagine que ser fenomenal que Deus envia para falar com Daniel. E a Bíblia diz que quando aquele anjo chega diante de Daniel, Daniel ele não aguenta. Daniel, os joelhos, a Bíblia fala assim, que os joelhos de Daniel começam a tremer e bater um no outro. Daniel perde a voz. Daniel não consegue ficar de pé. E as pessoas que estavam à volta de Daniel ou ali junto com Daniel, eles se escondem, porque eles não conseguem ficar diante daquele anjo. Eu estou fazendo questão de explicar para você que me ouve neste momento a aparência desse anjo, para dizer para você se este anjo, com uma aparência tão fantástica, tão sobrenatural, está ali diante de Daniel. Ele vem para o quê? Ele vem para dar um recado para Daniel. E ele chega diante de Daniel e a palavra diz que naquele momento que aquele anjo ele chega diante de Daniel, ele toca nos ombros de Daniel. Ele toca em Daniel. E ele manda que Daniel se levante. Mas só que os joelhos de Daniel estavam tremendo, estavam batendo no outro, e ele não conseguia ficar de pé. Mas Daniel, com muita dificuldade, ele se apoia sobre o seu joelho, e com as palmas das mãos ali, naquela areia, ele começa a ficar de pé, ele reúne força,
E ele se levanta. E o anjo lhe disse: Daniel, você é muito amado do Senhor. E ele fala assim: Daniel, levante-se sobre os seus pés, pois eu sou enviado do Senhor para falar contigo. Daniel, quando ele ouve aquela voz, aquelas palavras, a Bíblia diz que aquelas palavras, elas impulsionam Daniel, e ele encontra força, e ele fica de pé, com dificuldade, tremendo, mas ele consegue ficar de pé diante daquele anjo. E o anjo volta a falar com Daniel, e ele começa a falar com Daniel, e ele fala com Daniel assim: Daniel, desde o primeiro dia dos 21 dias que você decidiu orar, que você decidiu jejuar, que você decidiu prantear diante de Deus, eu, Gabriel, fui enviado ao teu socorro. Eu fui enviado para trazer a tua bênção, para trazer o teu milagre. Só que aquele anjo, ele fala assim para Daniel: só que, desde quando você decidiu e colocou no seu coração o desejo de compreender e se humilhar perante Deus, desde o primeiro dia dos 21, eu já tinha sido liberado. Ou seja, o milagre já tinha sido liberado, a bênção já tinha sido liberada. E aí aquele anjo fala assim: só que um anjo do mal, ou um príncipe da Pérsia, se colocou diante de mim, e ele lutou comigo, e ele lutou com todas as suas forças para impedir que eu trouxesse o seu milagre, para impedir que eu trouxesse a sua bênção. O que este anjo está falando para Daniel? Ele está dizendo para ele: Daniel, a sua luta não é contra sangue, a sua luta não é contra homem, a sua luta não é contra mulher, mas a sua luta é contra as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal que estão nessa dimensão acima, trabalhando, impedindo o milagre chegar diante das pessoas. Então, Daniel, o anjo da Pérsia, ele veio e se colocou entre mim e você, para que você não recebesse a sua bênção. E aí aquele anjo fala: mas Deus mandou reforço. Aleluia. Deus mandou reforço. Ou seja, Deus mandou um outro, ou melhor, Deus mandou um arcanjo de nome Miguel para lutar contra essa força maligna, contra este demônio, essa oposição que estava entre você e seu sonho, entre o seu milagre e seu sonho. O que eu quero dizer para você? Que muitas vezes o nosso milagre já foi liberado. Muitas vezes a nossa bênção já foi liberada. Só que no mundo espiritual é travada uma batalha para impedir a nossa bênção de chegar. Isso aconteceu na vida de Daniel. Talvez tenha acontecido na sua vida. Talvez você está dizendo: eu estou orando há tanto tempo e não recebi o meu milagre ainda. Outro dia uma pessoa estava conversando comigo e falando assim: pastora, a impressão que eu tenho é que todo mundo é abençoado. Pessoas se casam, pessoas conseguem bom emprego, pessoas são abençoadas em várias áreas da sua vida, só eu que não sou abençoado. Muitas pessoas pensam assim. E talvez a pessoa esteja realmente até nessa situação, onde a bênção dela está retida no mundo espiritual. Assim como Daniel, nós podemos ver na palavra de Deus
acerca de outras pessoas. Por exemplo, Ana, lá no livro de 1 Samuel 1:10, fala que Ana estava chorando abundantemente. Por quê? Porque estava sendo feita uma resistência para que Ana não recebesse a sua bênção, não recebesse o seu milagre. Ana era estéril e o desejo de Ana era ser mãe. Mas uma outra mulher chamada Penina humilhava, agredia, ofendia, se opunha, tentava impedir que Ana prosseguisse, tentava impedir que Ana recebesse o seu milagre, que ela fosse abençoada. E assim muitas vezes acontece conosco também. Pessoas se colocam entre nós e a nossa bênção. Pessoas se colocam entre nós e o nosso milagre. E na maioria das vezes, essa pessoa não é aquela pessoa que mora lá nos Estados Unidos, que você nem... Não, essa pessoa são pessoas que estão próximas a você. Muitas vezes, são pessoas de dentro da nossa casa. Muitas vezes é um pai, uma mãe, um filho. Às vezes até o pastor, às vezes até uma pastora, alguém, um irmão. Nós vamos ver na palavra de Deus que muitas vezes alguns irmãos tentavam impedir o outro de receber a bênção. Um amigo tentava impedir o outro de receber a bênção. Amigo, né? Entre aspas. Porque nós não sabemos quem é nosso amigo. Muitas vezes nós pensamos que aquela pessoa é nossa amiga. Pensamos que aquela pessoa é nosso amigo. E na verdade ele é um inimigo. Uma pessoa que está tentando lutar contra nós. Né? Não vou dizer nem a pessoa, mas alguém, né, no mundo espiritual tentando usar aquela pessoa para impedir que nós venhamos a receber a nossa bênção. E isso acontecia com Ana. A Bíblia diz que Ana estava orando, em 1 Samuel 1:10, que Ana chorava abundantemente, porque ela queria ser mãe e não conseguia. E além dela não conseguir ser bênção, conseguir ser mãe, existia uma mulher chamada Penina, que ficava diariamente falando contra Ana, diariamente espizinhando, diariamente cutucando na ferida de Ana, falando que ela não podia ser mãe. E Penina todo dia ficava grávida praticamente. Ela terminava uma gravidez e logo já engravidava de novo, e Ana não conseguia, e ela humilhava Ana, porque Ana não conseguia engravidar. E a Bíblia diz que a Ana ia todo ano, ela ia no templo orar. Era um ritual judaico. Então, tinha uma determinada época, eles iam até o templo para orar. E a Bíblia diz que Ana ia com seu esposo. Todo ano ela ia orar. E junto com eles ia Penina. E Penina ficava humilhando Ana, agredindo Ana, debochando de Ana, porque Ana não podia ser mãe. E aí, a palavra de Deus fala que um dia, Ana, naquele ano, todos os anos ela ia, e era humilhada, era agredida, mas naquele ano algo diferente acontece na vida de Ana. A Bíblia diz que Ana, ela chega dentro do templo e ela se humilha diante de Deus. E ela coloca ali o seu rosto em terra e começa a orar. E começa a chorar abundantemente, conforme diz 1 Samuel 1:10. Ela começa a chorar, clamar diante de Deus. E ali, o sacerdote que estava naquele lugar, o Eli, o profeta, ele chega e pergunta para Ana: você está embriagada? Você está aí só falando sozinha? O que está acontecendo? Você está bebendo vinho forte? E ela fala assim: não, meu senhor, eu não estou bebendo nenhuma bebida forte. Na verdade, eu estou aqui me derramando diante do Deus de Israel, porque eu preciso de um milagre, eu preciso de um grande milagre, eu preciso de uma resposta. E naquele dia, a palavra de Deus fala que o profeta fala com ela assim: pode ir embora para sua casa, porque daqui a 1 ano você vai estar com seus filhos nos braços, com seu filho nos braços. E a Bíblia diz que Ana, naquele dia, naquele ano, ela recebe um milagre. Estamos terminando o ano de 2018, aproximando o ano de 2019. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai embalar
no ano de 2019, o seu milagre. Qual que é o seu milagre? Eu não sei. Ana embalou ali nos seus braços o seu filho. Então eu não sei. Mas seja lá qual for o seu milagre, eu quero dizer que neste ano de 2019, você vai poder tocar nele. Você vai poder segurar ele em suas mãos. Você vai poder ver com seus olhos o seu milagre em nome de Jesus. A palavra de Deus também nos fala a respeito de José. A Bíblia diz em Gênesis 42 que José, ele era um sonhador. Ele tinha sonhos, ele tinha projetos, ele tinha propósito para se cumprir diante de Deus. E os irmãos de José odiavam José. Os irmãos de José perseguiam José. Os irmãos de José tinham inveja de José. Às vezes você fala assim, mas as pessoas estão me perseguindo. As pessoas estão me humilhando. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo perseguido. Pessoas que tinham que me apoiar. Fulano de tal tinha que me apoiar, me ajudar a conseguir essa bênção e está me perseguindo. Meus amigos, isso é bíblico. Isso acontece desde o começo da humanidade. Irmãos que se levantam contra irmãos. Pessoas da sua própria família levantando contra você. Isso acontece. Mas você já venceu no nome de Jesus. E a Bíblia diz que José, ele é atacado pelos seus irmãos. Os seus irmãos jogam José numa cisterna. Mas ali Deus traz uma providência. Deus envia os ismaelitas e eles compram José dos seus irmãos e vendem José para Faraó. E José chega ali no Egito e ele se torna governador, o homem mais importante daquela cidade. Veja que bênção. Então, eu quero dizer para você que ainda que a sua bênção esteja ali no mundo espiritual e que ainda pode ser que aconteça, que esteja havendo uma resistência, que esteja havendo que esteja algumas coisas espirituais estejam impedindo, tentando reter a sua bênção. Acredite, Deus, ele vai derrubar tudo isso por terra, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, amém? Os planos de Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus em nossa vida. E a Bíblia também fala a respeito de Davi. No livro de 1 Samuel 17:11, nós encontramos a história de Davi. Davi estava no pasto trabalhando e na casa de Davi estava acontecendo uma reunião. Estava acontecendo ali uma reunião. Davi não foi convidado para aquela reunião. Muitas vezes você não é convidado. Você fica de lado, você é colocado de lado. A pessoa não quer que você esteja perto, a pessoa não quer que você esteja presente, tenta te impedir, tenta causar resistência para você não receber a bênção. E veja que isso acontece até muitas vezes com os pais. A Bíblia diz que o pai de Davi, ele, de uma certa forma, ele estava sendo alvo de impedimento para a bênção de Davi acontecer. Por quê? Porque o profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um rei. O rei que deveria ser ungido era Davi. Só que Samuel, ao invés de mandar chamar Davi, ele não chama. Ele manda os outros irmãos de Davi passarem diante do profeta Samuel. E a Bíblia diz que passa um filho, passa outro filho, passa outro filho, e o profeta Samuel fala, nenhum desses. Deus não me falou que é nenhum desses aí. E aí, o Jessé, pai de Davi, ele passa todos os filhos diante de Samuel e não se lembra de Davi. Não lembra de mandar chamar Davi. Ele espera Samuel, profeta, fazer para ele uma pergunta. Qual pergunta? O profeta Samuel fala assim, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Eu te pergunto, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, você esqueceria de um filho seu? A Bíblia fala assim, ainda que um pai ou uma mãe se esqueça, ele fala assim, pode um pai ou uma mãe esquecer do filho? Mas ainda que ele esqueça, eu, no entanto, não me esquecerei. E a Bíblia diz que Deus fala com Samuel
E Samuel pergunta para Jessé, você não tem mais nenhum filho? E ele fala assim, eu tenho Davi. É um que está lá no campo. É um jovenzinho que está lá no campo. Ele fala assim, manda chamar Davi. Porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém senta na mesa. Ninguém senta à mesa para participar da ceia. E ali, Davi é chamado. Deus faz com que o nome de Davi seja exaltado. Eu quero dizer para você, a obra que Deus tem para fazer na sua vida não é homem que vai fazer, não é mulher que vai fazer. A sua vida, ela tem que estar na dependência de Deus. Quem comanda a sua vida não é homem, quem comanda a sua vida não é mulher. A última palavra é de Deus. Talvez você está sendo humilhado, talvez você está sendo envergonhado, talvez você está sendo esquecido, e você pensa assim, ninguém lembra de mim, ninguém me dá oportunidade. Estão tentando me boicotar, estão tentando evitar, estão tentando me cortar. Mas eu quero dizer para você, fique tranquilo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, ele está aí para falar. Ele ainda fala. E a Bíblia diz que ele fala no coração de Samuel. E Samuel então fala com Jessé, você não tem mais nenhum filho? Aí ele fala assim, eu tenho um. E ele fala assim, manda chamar. O rei está te chamando. Quando o rei te chama, não adianta. Quando o rei te chama, então procura agradar o rei, procura agradar ao Senhor, porque com certeza a sua bênção vai chegar. E aí, voltando à palavra a respeito de Daniel, a Bíblia diz que Daniel está ali diante daquela visão e o anjo fala com ele, desde o primeiro dia dos 21 dias que você colocou no seu coração de orar, de se humilhar diante de Deus, eu fui enviado para trazer a resposta, eu fui enviado para trazer o seu milagre, mas o príncipe da Pérsia me resistiu, só que foi mandado um reforço, o arcanjo Miguel foi enviado para me ajudar nessa batalha. E aí ele fala, pois eu estou aqui para trazer a sua bênção. Então eu quero dizer para você, se for preciso, Deus vai enviar Gabriel. Se Gabriel, por acaso, sofrer resistência, Deus vai mandar o arcanjo Miguel para trazer a sua vitória. E se ainda assim o arcanjo Miguel receber resistência, o próprio Deus, se houver uma necessidade, o próprio Deus vai descer para trazer o seu milagre. A Bíblia diz que Jacó estava em Peniel, lutando com Deus. E diz que ele lutou com Deus e ele venceu. E Deus tocou ali em Peniel, na coxa de Jacó. E ali ele selou Jacó e liberou a bênção que Jacó estava precisando. Aquele ser que estava ali lutando com Jacó, ele fala com Jacó, me deixa aí. E Jacó fala assim, eu não vou te deixar ir, enquanto o meu milagre não for liberado, eu não te deixarei ir, né? E a Bíblia diz que Jacó lutou com todas as suas forças. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve neste momento, você que esteve orando conosco esses dias, do dia 14 até agora, estaremos terminando a oração amanhã ali na igreja, né? Às 22 horas nós estaremos fazendo o nosso culto de ação de graças a Deus por tudo que Ele fez por nós neste ano de 2018. Nós estaremos passando de joelhos diante do Senhor, orando, clamando ao Senhor para que neste ano de 2019 as bênçãos do Senhor não estejam retidas, mas que elas possam ser liberadas para nós. E nós vamos fazer resistência, sim, contra todos os demônios, contra todas as forças espirituais que tentam impedir o nosso milagre de acontecer. Então eu quero dizer para você, continue nessa fé. Se você puder, venha amanhã participar conosco do culto, ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Anchieta, 173, no bairro Bandeirantes, às 22 horas. Nós vamos fechar esse ciclo de oração com chave de ouro, ali
na presença de Deus. À meia-noite, nós estaremos de joelhos, orando e clamando ao Senhor, para que 2019 as portas estejam abertas para nós. A palavra de Deus fala que nós somos filhos de Abraão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, a Bíblia diz que Deus ele chega para Abraão e fala para Abraão: Abraão, saia do meio do teu povo, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a partir de ti, Abraão, serão benditas todas. Ele não disse uma, ele não disse duas, ele disse: todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. E nós somos herdeiros da promessa. Essa bênção que o Senhor liberou, ele disse: todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Pastora, mas eu não estou no Antigo Testamento, eu estou no Novo Testamento, eu estou no tempo da graça. Então, para você que não está na lei, que está na graça, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz assim: se sois de Cristo, então se você é de Cristo, sois herdeiro da promessa. Se sois de Cristo, sois filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Então eu quero dizer para você que você é herdeiro dessa promessa. Que promessa? Que promessa? Isaías 1,19 diz assim: comereis o melhor dessa terra. E quando perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, como nós devemos orar? Ele disse assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu quero dizer para você que é possível viver nessa terra o reino de Deus. Se não fosse possível, o Senhor Jesus não tinha feito essa oração. Você pode viver na terra o reino de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Então eu profetizo para você, neste ano de 2019, milagres extraordinários, bênçãos extraordinárias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa ter um ano maravilhoso, um ano abençoado, você e toda a sua família. Todas as famílias da terra sejam benditas e abençoadas através da sua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco.